Aula 9. Modelos de mediação. Mediação transformativa. Na aula anterior, você aprendeu o último ponto explorado pelo projeto de negociação de Harvard. Insistir em critérios objetivos ajuda as partes a se afastarem de suas vontades e a focar no que realmente importa, além de ajudá-las a enxergar uma solução viável. Você aprendeu ainda os 5 estágios do modelo linear de mediação propostos por Harvard, que mostram como o terceiro pode ser imparcial e conduzir as partes a construírem um acordo e preservar suas relações. Ao final dessa aula, você deve ser capaz de entender. Nessa aula, você vai aprender um pouco mais as diferentes escolas de mediação que acreditam que o terceiro deve ser um facilitador apenas, e vai conhecer melhor o modelo de mediação transformativa. Diferentes escolas de mediação. A mediação é uma forma de solucionar conflitos que vem sendo utilizada há muitos anos. Depois de muito tempo trabalhando as técnicas de negociação e perceber que ela poderia ser usada em prol da melhoria das relações empresariais, a escola de Harvard desenvolveu o modelo linear de mediação. O modelo ganhou a adesão de vários teóricos. A escola desenvolveu melhor seus propósitos e espalhou-se pelo mundo. Conhecemos melhor esse modelo nas últimas aulas. O modelo de Harvard, como estudamos, é centrado no acordo. A mediação deve ser realizada para que as partes cheguem ao acordo. E por essa razão, essa escola foi muito criticada. Exatamente por centrar os esforços no acordo e não nas relações entre as pessoas, é que algumas pessoas acham que esse não é o modelo ideal. Ressaltamos que esse pressuposto foi usado pelas escolas que se desenvolveram depois e que não se configura em uma verdade absoluta. Afinal, mesmo que as partes realizem uma mediação de alguma questão pensando apenas no resultado, elas irão melhorar suas relações para conseguirem um acordo. Preocupados com o foco apenas no acordo, Robert Bush e Joseph Folger desenvolveram um modelo que foca o indivíduo e não o conflito. Juntos, esses dois professores escreveram o livro A Promessa da Mediação, uma abordagem transformativa do conflito. A proposta apresentada ganhou o mundo, fundou escola e reuniu seguidores. Foi considerada na época como uma visão moderna das soluções de conflitos. O modelo se importa menos com a construção de acordos e privilegia a transformação do conflito, de postura adversarial a colaborativa. Esse modelo é chamado de mediação transformativa. Sarah Kolb, que atua como mediadora, propôs um modelo que engloba as duas vertentes anteriores, Harvard, foco no acordo, e em paralelo, transformativa, foco na relação social entre os indivíduos. Kolb relaciona as técnicas de comunicação e de negociação a sistemas, construindo uma visão sistêmica do conflito e da interação entre as partes. Ela considera as redes sociais e o mediador e dá atenção especial à construção social dos envolvidos e às suas redes sociais importantes. Seu trabalho é conhecido como modelo circular narrativo. Rubem Calcaterra propôs recentemente a mediação estratégica e Gerald Winslade e John Monk falam sobre a mediação narrativa. Calcaterra é um advogado argentino entusiasmado pelo que acredita e propõe um modelo de trabalho e de ensino em mediação com vistas à interdisciplinariedade e pautado na desconstrução do conflito. Winslade e Monk dedicaram atenção à terapia narrativa, pautada na linguagem e, em especial, nas versões dos fatos como construções particulares de cada sujeito, e levam esse referencial para a prática da mediação. Todas essas escolas visam capacitar os terceiros e lidar melhor com a condução do processo. O importante é fazer com que o terceiro entenda seu papel e possa tranquilizar as partes, fazer com que elas encontrem as fontes e raízes do problema e fazer com que também possam extinguir o conflito. Muitos mediadores gostam de mesclar diversos modelos teóricos em sua atuação.
Juntam técnicas, os procedimentos e as atitudes utilizadas pelos diferentes modelos em uma caixa que podem recorrer todas as vezes que forem necessárias. Assim, podem se adaptar a cada situação, ocasião, estilo e perfil das partes. Essa é uma tendência universal, relativa não apenas à prática da mediação, mas também a outras práticas. O importante é reunir o que há de melhor e mais apropriado à situação, na tentativa de transformar a intervenção em algo positivo, sem privilegiar uma única escola específica. A professora Tânia Almeida acredita que todos esses modelos sobre os quais falamos estão debaixo do guarda-chuva da mediação facilitativa, aquela que tem por objetivo facilitar o diálogo entre as pessoas sem interferir diretamente nas ideias do mediador. Esse é o tipo de mediação mais conhecido e o que nos referimos na aula 3. Existem algumas correntes às quais a professora Tânia Almeida se inclui, que acreditam que podem sim haver algum tipo de ação mais proativa do mediador. Na mediação avaliativa, somente por demanda dos participantes, durante o procedimento, o terceiro oferece seu olhar técnico sobre a questão, de forma a contribuir para agilizá-lo. E isso apenas deve ser feito após o terceiro esgotar todas as tentativas de conduzir o procedimento sem opinar. Essa intervenção, que é feita na conciliação, pode servir para abreviar o fechamento da negociação. Em casos nos quais o tempo é determinante, como em casos relacionados a micro e pequenas empresas, essa intervenção ganha bastante força e pode ser usada. Estudar esses modelos ajuda a compreender melhor as possibilidades da mediação, conciliação e negociação. Como dissemos, as técnicas podem ser combinadas, pois o importante mesmo é solucionar o conflito inteiramente e não superficialmente. Vamos então entender melhor algumas dessas escolas. Mediação transformativa. O modelo desenvolvido pelos americanos objetiva encarar o conflito por meio do fortalecimento dos envolvidos nele. Esse modelo acredita no componente transformador da mediação. Ao contrário do modelo de Harvard, o importante são as personagens e não a substância do conflito. O modelo optou por cuidar dos litigantes e colocar o acordo como segundo plano, algo que pode ou não acontecer. Não é de maneira alguma o fim máximo da mediação, como pensam os estudiosos de Harvard. Para Bush e Folger, as pessoas devem reconhecer em si mesmas e no outro as necessidades, possibilidades e a capacidade de escolher e decidir. A mudança na relação entre as pessoas é que vai gerar o acordo, e não o contrário. Este modelo foi aplicado e adaptado em todo o mundo, por ter como objetivo situar o acordo como uma possibilidade. Esta escola é considerada clássica e visa trabalhar os interesses e necessidades das partes, e não somente a posição cristalizada do conflito. Os professores Robert Bush e Joseph Folger acreditam que devem ser considerados como objetivos da autocomposição o empoderamento das partes, para que estas possam, cada vez mais, por si mesmas, compor seus futuros conflitos. Assim, as partes em conflito aprendem efetivos meios relacionados à resolução de disputa. Há também o reconhecimento mútuo de interesses e sentimentos, o que leva a uma aproximação real das partes e consequente humanização do conflito, decorrente dessa empatia. A transformação da relação entre as partes em conflito viabiliza o restabelecimento dos laços afetivos e, consequentemente, o acordo. Nesse modelo, o terceiro tem como foco a mediação facilitativa, ou seja, interfere diretamente e apenas utiliza as técnicas de negociação para facilitar o diálogo entre as partes, para que juntas e de forma autônoma possam construir uma decisão através do diálogo. Neste enfoque, mesmo o resultado de impossibilidade de um acordo é considerado como um sucesso, caso uma nova visão dos acontecimentos e do conflito for conseguida.
Baseados em uma visão relacional da sociedade, os autores acreditam que o conflito e suas formas de resolvê-lo constituem uma oportunidade para desenvolver e integrar capacidades de força individual e empatia pelos outros. A metodologia foi desenvolvida para trabalhar conflitos de interesse entre pessoas que tenham uma relação duradoura, uma história de convivência, ou que tenham desejo de preservar um vínculo após a situação do conflito, uma relação multidirecional. O modelo é regido pelos princípios fundamentais de empoderamento e fortalecimento individual e de consideração e reconhecimento pelo outro. Um fato diferente e extraordinário desse modelo é trabalhar com o conflito de forma integral, ou seja, o aspecto emocional, afetivo, financeiro, psicológico e legal. Deve-se ressaltar que na mediação transformativa, o ideal é que o conflito seja trabalhado de forma transdisciplinar. 2 passos importantes. O modelo transformativo, como vimos, não busca a solução imediata, mas sim o reconhecimento das partes envolvidas no processo de suas necessidades e possibilidades. Para conseguir descobrir isso, os autores sugerem que sejam seguidos 2 passos: o empowerment, ou empoderamento, e o recognition, ou reconhecimento. Empoderamento, de acordo com Bush e Folger, significa permitir que as partes possam definir os seus próprios problemas e buscar soluções por conta própria. Reconhecimento significa permitir que as partes conseguem ver e entender o ponto de vista da outra pessoa, para que possam entender como eles definem e resolvem o problema. Muitas vezes, a capacitação e reconhecimento ajudam a pavimentar o caminho para uma solução mutuamente aceitável. Mas lembre-se, isso é apenas um efeito secundário. O principal objetivo do modelo transformador é promover o empoderamento das partes e o reconhecimento, permitindo-lhes aproximarem-se do seu problema atual, bem como dos problemas que possam ocorrer no futuro, com um ponto de vista mais abrangente. Esta abordagem, de acordo com Bush e Folger, evita que as partes sejam levadas a tomar uma decisão por influência de outras pessoas e devolve a responsabilidade por todos os resultados e consequências dos conflitos àqueles que o criaram. Empowerment. O termo empowerment é usado por Bush e Folger de uma forma diferente do uso comum. Aqui, essa palavra não significa que o poder será dividido ou equilibrado, mas sim que as partes irão recebê-lo de volta. O intuito é aumentar as habilidades de ambos os lados para tomar melhores decisões para si mesmos. Mais diretamente, Bush e Folger usam o termo empoderamento para significar a restauração para os indivíduos de um senso de seu próprio valor e força e sua própria capacidade de lidar com problemas da vida. Esse é um trecho do livro que apresenta o modelo, que, aliás, é uma excelente leitura para que você aprofunde seus estudos. Em uma última edição dessa obra, eles ainda explicam que é através do empoderamento que as partes conseguem uma maior clareza sobre seus objetivos, recursos, opções e preferências, e que eles devem usar essa informação para tomar suas próprias decisões de forma clara e deliberada. Os autores dão bastante ênfase no termo clareza, pois acreditam que quando as partes entendem com clareza, ou seja, possuem a nítida noção acerca de alguns pontos, a mediação consegue excelentes resultados. Vamos estudar os pontos sobre os quais os autores se referem. Clareza sobre as decisões. Significa que as partes compreendem melhor o que elas querem e por quê, e também avaliam se seus objetivos são legítimos e se devem realmente ser considerados. Clareza sobre os recursos disponíveis. Significa que as partes irão entender melhor quais são os recursos disponíveis a elas, ou se os recursos que elas precisam dispor para uma solução conjunta estão ali. Além disso, as partes precisam saber se possuem algo que é de valor para a outra parte,
para que possam se comunicar de forma mais eficaz e para que saibam que podem utilizar os seus recursos a fim de manter a relação. Clareza sobre as opções. Significa que as partes se tornam conscientes do leque de opções disponíveis para elas. Elas compreendem os custos relativos e os benefícios de cada opção. E também entendem que a escolha das opções, elas quem devem fazer. As partes sabem que elas são as responsáveis pela construção e seleção das opções de solução dos conflitos. Clareza sobre as preferências. Significa que as partes irão refletir e deliberar sobre as suas próprias opções e tomar uma decisão consciente sobre o que querem fazer, com base nos pontos fortes e fracos dos argumentos dos dois lados e as vantagens e desvantagens de cada uma das opções. As partes são capazes de juntas elegerem suas preferências. Além destas formas de empoderamento, Bush e Folger criaram o Skill-Based, um elemento baseado em habilidades, o que significa que as partes conseguem retomar o controle do conflito quando melhoram suas próprias habilidades na resolução deles, ou na capacidade de aprender a ouvir, comunicar, analisar problemas, avaliar alternativas e tomar decisões de forma mais eficaz do que poderiam antes. O empoderamento acontece na mediação transformativa, quando o terceiro consegue abrir oportunidades para aumentar a clareza das partes ou suas habilidades nesta área. Mas o terceiro empodera as partes de uma maneira a manter o controle tanto do procedimento, da reunião, quanto do calor das discussões. Os terceiros que utilizam esse modelo devem ter o cuidado de desempenhar um papel secundário, ao invés de um papel de liderança no procedimento. Ao invés de ter uma postura do tipo, sigam-me os bons, adotar uma postura do tipo, mostre-me o caminho que eu os acompanho. Reconhecimento. Por reconhecimento, Bush e Folger querem dizer que durante a mediação devem ser consideradas perspectivas, visões e experiências dos outros. O reconhecimento para os autores significa o chamado para que os indivíduos reconheçam e tentem ter empatia com a situação e os problemas dos outros. Assim, o reconhecimento é algo que se dá, não apenas algo que se recebe. As duas partes devem reconhecer uma a outra. Dada a importância do empoderamento, no entanto, o terceiro pode deixar que as partes escolham o quanto querem reconhecer dos pontos de vista do outro. Podem fazê-lo até o ponto em que haja a reconciliação completa, ou fazê-lo a um grau menor, apenas momentaneamente. Apenas de forma a abrir mão do seu olhar voltado apenas para si mesmo e concentrar-se na outra pessoa como um ser humano, com suas imperfeições e preocupações legítimas. Diferenças entre o modelo transformativo e Harvard. Existem alguns pontos importantes nos quais as escolas de Harvard e do modelo transformativo divergem. É importante dizer que esses pontos são colocados pelos autores do modelo transformativo e que, como as escolas evoluem, algumas questões podem ter sido ultrapassadas. Vamos entender agora quais são esses pontos. Alguns autores mais radicais dizem que a única semelhança entre os modelos é que eles indicam a intervenção de um terceiro para ajudar as partes em disputa a lidar com o conflito de uma nova maneira. Porém, qual é esse novo caminho varia consideravelmente de um padrão para o outro. O modelo linear desenvolvido por Harvard é de longe a abordagem dominante no campo hoje e, como já vimos, foca na resolução de um conflito através da obtenção de um acordo. O terceiro, focado no acordo, geralmente explica que este é o objetivo desde o início da sessão e define um procedimento que vai ajudar as partes a trabalharem para esse objetivo. Todas as ações do terceiro também são projetadas para facilitar esse resultado. Emoções que podem aumentar a raiva e assim atrapalhar a possibilidade de acordo devem ser controladas. Questões que não são negociáveis são desviadas. Enquanto isso,
As partes são incentivadas a se concentrarem em interesses negociáveis. Os terceiros tendem a desencorajar uma discussão do passado, porque muitas vezes envolve culpa, que pode fazer com que a sessão demore a progredir. Pelo contrário, as partes são incentivadas a se concentrar no que elas querem no futuro e desenvolver maneiras de transformar seus interesses em metas concretas. Já o trabalho dos terceiros no modelo transformativo é muito diferente. Mediadores de transformação trabalham de forma muito diferente. Eles explicam no discurso inicial da sessão que a mediação proporciona um espaço para que as partes possam falar sobre o seu problema com a presença de uma terceira parte neutra. Isso pode ser muito útil para esclarecer a natureza do problema a partir de pontos de vista diferentes e para o desenvolvimento de uma gama de opções disponíveis para lidar com a situação. Este processo deve ajudar as partes a fazer escolhas melhores sobre como agir e pode ajudar a entender melhor os pontos de vista da outra pessoa. Esse entendimento tende a permitir que as partes cheguem a uma solução mutuamente satisfatória, ou pode sugerir outras abordagens para lidar com a situação. Assim, o acordo é apresentado como mas claramente não o único resultado possível para o sucesso da mediação. A mediação transformativa trabalha com as partes no intuito de desenvolver metas, padrões e um rito que se deseja seguir. Os terceiros farão sugestões sobre o processo e fazer perguntas, geralmente para incentivar ou para empoderar e reconhecer o outro. Mas atenção, o terceiro não vai dirigir a conversa, nem irá sugerir opções de acordo. Este é o trabalho das partes, lembra? Bush e Folger descrevem o trabalho do mediador como seguidor das partes, ajudando-as a esclarecer para si e para o outro quais são suas preocupações reais e como elas querem resolvê-las. Às vezes, o reconhecimento pelo outro é tudo o que é realmente necessário para alcançar a satisfação mútua. Outras vezes, as partes devem ir além dessa estratégia para negociar interesses. A negociação baseada em interesse é, claro, permitida em um procedimento de transformação, mas não é vista como central, e sim complementar à discussão de sentimentos e problemas de relacionamento. A definição de sucesso também é diferente nos dois tipos de mediação. Tipicamente, a mediação linear não é considerada bem-sucedida a menos que o acordo seja alcançado. Na mediação transformadora, no entanto, o procedimento é considerado bem-sucedido se uma ou ambas as partes tornam-se aptas a lidar melhor com sua própria situação, ou as partes reconhecem melhor as preocupações e os problemas do outro lado. Muitas vezes, o empoderamento e reconhecimento que as partes concretizaram lhes permite desenvolver um resultado mutuamente aceitável. No entanto, de acordo com Bush e Folger, o oposto não é tão frequente. As partes passam a compreender os problemas de relacionamento e não apenas a pensar em interesses mais palpáveis e mais concretos. Vamos ver mais algumas diferenças nesse quadro. Suposições sobre o conflito. Na mediação transformativa, o conflito é uma oportunidade para o crescimento moral e de transformação. Conflito tende a ser um processo a longo prazo. Na mediação linear, o conflito é um problema que precisa de solução. Conflito é uma situação a curto prazo. Resposta ideal para conflitos. Na mediação transformativa, facilitar o empoderamento das partes e o reconhecimento do outro. Na mediação linear, tomar medidas de colaboração para resolver o problema identificado, maximizando os ganhos mútuos. Objetivo da mediação. Na mediação transformativa, empoderar as partes e fazê-las reconhecer os outros. Na mediação linear, resolução do litígio. Papel do mediador. Na mediação transformativa, é secundário. As partes são vistas como especialistas, com motivação e capacidade de resolver problemas, com a ajuda mínima. Na mediação linear,
Mediador é especialista, que conduz o processo de resolução de problemas. Ações do mediador. Na mediação transformativa, o mediador é sensível às partes. Ele explica o conceito de mediação, mas permite que as partes estabeleçam metas, processo direto, regras básicas de design. Avisa que o acordo é apenas um dos vários resultados possíveis. Na mediação linear, o mediador orienta as partes. Explica que o objetivo é o acordo. O procedimento deve ser realizado para alcançar o acordo. Estabelece regras básicas. Pode consultar as partes sobre estas questões, mas quem assume a liderança é o mediador. Na mediação transformativa, o mediador estimula as declarações das partes, permite-lhes elaborar as questões. O mediador permite que as partes tomem conta das discussões e mostrem onde querem ir. Incentiva a discussão de todas as questões que são de importância para as partes, independentemente de haver ou não fatores facilmente negociáveis. Na mediação linear, o mediador categoriza o caso, os quadros para as partes. O mediador orienta as discussões, deixando de lado questões que não são passíveis de negociação, por exemplo, relacional, com foco em áreas maduras para a resolução, interesses normalmente negociáveis. Na mediação transformativa, o mediador favorece o reconhecimento mútuo das questões relacionais e de identidade, bem como necessidades e interesses. O mediador incentiva um exame do passado como forma de incentivo de reconhecimento do outro. Emoções são vistas como parte integrante do processo de conflito. O mediador incentiva sua expressão. O mediador incentiva a deliberação de situação e análise das opções pelas partes, e elas estão livres para perseguir outras opções a qualquer momento. Na mediação linear, o mediador desencoraja a discussão do passado, pois ele tende a atribuir culpa e se concentra no presente e futuro, como resolver o problema atual. Emoções são vistas como estranhas aos problemas reais. O mediador tenta evitar declarações das partes de cunho emocional ou emoções são rigidamente controladas. Mediadores usam seu conhecimento para desenvolver opções para solucionar os conflitos. Apesar de apresentarem esses pontos divergentes, isso não significa que uma escola seja de fato melhor do que a outra. É importante, como já dissemos, que o terceiro conheça suas opções de atuação e use a mais adequada para o caso com o qual está lidando. É necessário que o terceiro conheça as escolas até para explicar às partes quais são as opções que elas possuem de condução do processo e possam escolher a que preferirem. Para Bush e Folger, esses são os ganhos sociais mais significativos propiciados pela mediação. Para os autores, o diálogo significa ser atendido e atender. Deve ser possível para ambos. Deve ser transformador e se traduzir em acordo apenas como uma consequência natural para aqueles que genuinamente vivenciaram o empowerment e o reconhecimento. A autocomposição que gera o acordo transforma-se em consequência e não em objeto na mediação transformativa. Essa aparente bipolaridade criada por Bush e Folger, a propósito, pode fazer com que as pessoas tenham a falsa impressão que a mediação transformadora não se preocupa com o alcance de um acordo e apenas busca a transformação das partes. Isso não é verdade. O mediador transformador também deseja o acordo, mas não age diretamente em busca disso. A sua atuação é anterior à tentativa de um acordo. Vamos prestar atenção a um trecho da fala deles sobre essa questão. Apesar de o trabalho do mediador ser o de apoiar saltos de empoderamento e reconhecimento, o modelo transformador não ignora a importância de se resolverem questões específicas. Em verdade, o modelo transformador parte do princípio de que, se os mediadores realizarem seu trabalho conforme demonstrado, as próprias partes irão muito provavelmente realizar mudanças positivas em sua interação e encontrar termos aceitáveis para a solução
por si mesmas, onde tais termos realmente existem. Viu? Apenas o foco principal é deslocado, mas as partes devem sim buscar uma solução satisfatória para o seu conflito. 10 dicas ou 10 ações da mediação transformativa. Bush e Folger falam sobre as atitudes do mediador e dão dicas de como eles devem se portar. Vamos ver algumas delas. Primeira, no discurso de abertura, o mediador transformador irá explicar o papel do mediador e os objetivos da mediação, como foco no empoderamento e no reconhecimento. Segunda, o mediador transformador vai deixar a responsabilidade pelos resultados com as partes. Terceira, o mediador transformador não julgará os pontos de vista das partes e suas decisões. Quarta, um mediador transformador deve ter uma visão otimista de competência das partes e os motivos. Quinta, o mediador transformador permite e é sensível à expressão das emoções pelas partes. Sexta, o mediador transformador permite que as partes explicitem e explorem suas incertezas. Sétima, um mediador transformador mantém o foco sobre o que está acontecendo atualmente no cenário da mediação. Oitava, o mediador transformador responde às declarações das partes sobre eventos passados. Nona, o mediador transformador percebe que o conflito pode ser um processo de longo prazo e que a mediação é uma intervenção em uma longa sequência de interações relativas aos conflitos. Décima, o mediador transformador sente e expressa uma sensação de sucesso quando o empoderamento e o reconhecimento ocorrem, mesmo que em pequenos graus. Ele não vê a falta de acordo como um fracasso. Essas dicas ajudam no sucesso da condução da mediação pelo modelo transformativo. Lembrete! Nessa aula você aprendeu: existem diferentes escolas que tratam das maneiras de como o conflito pode ser resolvido. O modelo transformativo, o modelo circular narrativo, a mediação estratégica e a mediação narrativa são algumas delas. Nessa aula, compreendemos melhor o modelo transformativo que foca nas pessoas e não no conflito. Você aprendeu ainda que é preciso empoderar as partes em conflito para que elas se responsabilizem pela solução de suas questões e que reconheçam suas necessidades e perspectivas e também as do outro. Você ainda viu dicas de como o mediador transformativo deve agir. Na próxima aula, você vai aprender um pouco mais sobre a escola circular narrativa e outros modelos. Te espero!